Joia, vou compartilhar minha tela aqui e nós iniciamos. Não entendi. Se eu clicar nessa daqui, eu vou conseguir ver a de hoje, por exemplo? A de hoje? Você Não, clica no YouTube. eu sei. Mas eu quero saber a de hoje. Eu vou conseguir ver por aqui, por exemplo? Não. Outro link. Vamos lá, já apareceu minha tela para vocês? Já Apareceu. apareceu. Show. Então, hoje nós vamos finalizar o módulo de planos, né, e ações, que ficou dois tópicos para finalizar. E, na sequência, nós vamos falar sobre o módulo de inspeções e auditoria. Então, quais são os dois tópicos aí do módulo de planos? Um que é a parte de relatórios de ações, né? Como é que a gente pode tirar alguns relatórios referente a esse módulo, além do relatório que já foi visto ali em cada plano de ação, tem uma tela de relatórios onde eu posso fazer alguns filtros e aí tirar um relatório em PDF ou em Excel para mim fazer alguma consulta e assim por diante. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar, olha, eu quero ver todas as ações Pagriza somente, eu não quero ver de outros condomínios. Então, ele já gera aqui e fala para mim, ó, tem 34 registros no condomínio Pagriza. Eu mando gerar um relatório em PDF, ele vai trazer para mim todas essas ações com suas respectivas evidências que tem no modelo fotográfico ou de imagem, qual é o status que cada uma delas estão, né? E no final aqui você tem quem são as pessoas que são responsáveis por essas ações, quem são, quantas que tem nos seus nomes em cada um dos status, né? Essa coluna aqui fala ação não aceita, ações atrasadas, ações concluídas, ações não iniciadas. Então, é uma forma de tirar alguns relatórios. Pode ser por condomínio, pode ser por gerência, pode. Só ir aplicando o fio, quero ver de produção. Como é que estão as ações da gerência, produção? E aí eu gero meu relatório, ele está aqui e fala quem são os respectivos responsáveis. Você fala assim, não quero ver de nenhum nível da hierarquia, eu quero ver se tem ações atrasadas. Vem por status e fala, quero ver atrasado. Ó, são 24 ações atrasadas, olhando o processo como um todo. E aí eu gero um relatório, tem ele que é um relatório exclusivo só de demandas que estão em atrasos, e no final do relatório ele fala para mim quais são as pessoas ou que são responsáveis por essas ações que são atrasadas. Então, é um relatório aí que pode ser feito de diversas formas, para ter uma consulta, ou para apresentar para alguém, ou para levar para alguma reunião, e assim por diante. Tá? Basicamente, é isso a tela aqui de relatório de ações, o propósito dela. A outra forma de acompanhamento, além de eu ficar tirando relatório para fazer análises, eu tenho um dashboard onde tem vários gráficos que eu posso acompanhar essa gestão minha no dia a dia. Então, o primeiro gráfico que é apresentado aqui nessa tela, que chama Minha Visão, é o gráfico onde constam as ações da minha responsabilidade, que está no meu nome. Então, isso aqui é o que é a minha representação perante o sistema de gestão. Então, eu sei que tem 13 ações atrasadas que estão no meu nome. E se eu olhar aqui do lado a gestão de ações, que estou com perfil macro, que enxergo tudo, a organização inteira tem 24 ações atrasadas. Delas, 13 é minhas. Então, significa que eu sozinho estou impactando, em bem dizer, 50%, um pouquinho mais de 50% das demandas atrasadas que existem na organização está sob a minha responsabilidade. Então, já começa a ter alguns panoramas, algumas análises que eu consigo ir fazendo e entendendo como está performando a gestão. E todos os gráficos, eles têm a funcionalidade de drill down, né? Ou seja, eu tenho 3 ações de andamento, eu clico nelas, ele faz um drill down e traz para mim essas ações que estão em andamento. Se eu quero saber detalhes dela, eu dou mais um clique, ele traz para mim exatamente o descritivo daquela ação todo. Se eu quero saber em qual plano de ação que ela está, tem aqui dados do plano, eu consigo saber quem é o líder,
o plano, do que se trata esse plano, em qual gerência que está associado, em qual negócio, em qual condomínio, e assim por diante. E como é uma ação que está no meu nome, nós aprendemos na semana passada que eu tenho o cockpit, que é onde nós concluímos nossas ações, né? E também de até um exemplo de gráfico. Então, se a ação está no meu nome, eu consigo fazer o encerramento dela pelo próprio gráfico, sem ter que voltar lá na tela de cockpit. Então, eu clico aqui, posso colocar minha evidência, minha descrição, salvar, eu consigo encerrar minha ação aqui também. Quero ver o relatório em PDF, aonde está essa ação que é da minha responsabilidade. Basta clicar no ícone aqui do lado, gerar plano, e aí ele traz para mim um relatório completo com todas as ações, onde uma delas é da minha responsabilidade, que já foi colocado de evidências ali, já consta dentro do relatório também. Então, se eu consigo ter acesso a todas as informações que eu preciso pelo próprio gráfico. Então, normalmente, os gestores, os líderes, vão acompanhar a sua gestão única e exclusivamente pelos gráficos, sem ter que ficar entrando dentro dos módulos, que eles conseguem ter acesso a todas as informações por aqui. Bom, além do drill down, a minha legenda é um filtro. Então, se eu falo assim para o sistema, eu não quero ver ações concluídas, não quero ver ações não aceitas, eu quero que fiquem só atrasados aqui na tela para mim, então eu vou fazer uma apresentação e só quero falar desse tema. Então, eu posso ir fazendo filtros pela própria legenda. Além desses filtros, em todos os gráficos, na parte superior aqui eu tenho alguns ícones. O primeiro deles é uma lupa, que é onde eu ativo e desativo filtros. E nesses filtros, eu tenho a possibilidade de aí falar, por exemplo, quero saber como está performando agora a gestão de meio ambiente. Todas as ações de meio ambiente, como estão? Qual que é o cenário? Esse é o cenário. 5 concluídas, 1 atrasada e 1 não aceita. Mas do que se trata essa ação? Se eu quero saber do que se trata, eu clico em cima, ele me leva àquela ação e eu consigo saber do que ela se trata, aquela ação especificamente. Então, basta eu fazendo drill downs. Ok, você olhou a gestão de meio ambiente. Eu queria ver a gestão de segurança, né? Como é que está performando? Só segurança. Bom, esse é o cenário. Segurança do trabalho, 21 ações atrasadas, 12 não aceitas. E, além disso, eu tenho vários filtros aqui. E eu posso fazer filtros simultâneos, né? Somando. Eu posso escolher uma gestão, e aí eu posso escolher um condomínio. Do condomínio, eu posso escolher aqui uma gerência, que é a gerência de produção. Da Pagris, eu quero a gerência de produção somente. Se tem informação, ele traz. Se ele não tem informação ali, ele não vai trazer. Se eu pego, por exemplo, colheita na Pagrisa, está lá o cenário. Na Pagrisa, na parte de colheita, é esse o cenário atual. Né? 13 ações atrasadas, 10 não aceita, 14 concluídas. Então, dá para mim fazer. Além disso, eu falo assim, na colheita, mas eu queria ver sobre um assunto específico. Então, eu venho na origem, eu quero ver sobre auditoria interna, sobre auditoria externa, sei lá, gestão de clientes, né, gestão de comportamento, gestão de projetos. Basta eu colocar um tema. Se existir esse tema registrado no condomínio Pagrisa e na gerência colheita, ele vai trazer informação. Se não traz, se não tiver, ele não traz. Tanto que nesse tema de auditoria interna, lá na colheita da Pagrisa, o cenário é isso. Teve uma auditoria, de fato, foi aberta não conformidades, e das não conformidades abertas, nós temos 5 que estão atrasadas, 6 não aceitas, 3 em andamento e 7 foram já concluídas. Então, está também fazendo esses diversos filtros e chegando na informação, no detalhe que eu necessito, que eu preciso ali para consultar um determinados dados. Isso serve para todos os gráficos. E aí, além disso, nós vamos ter alguns gráficos, por exemplo, ações atrasadas. O que ele traz para mim de informação? Ele fala para mim o seguinte, das ações atrasadas, quantas que já estão com justificativas e quantas que não justificaram o motivo pelo qual elas atrasaram e não foi possível cumprir dentro da data planejada a execução delas. Então, já sei, nós temos 24 ações atrasadas e somente 2 delas teve reação, teve justificativa. O resto, se eu clicar, eu não sei o motivo por que ela está atrasada, não consigo consultar isso. O time não colocou a informação. Ações concluídas é sinalizando para mim o que foi concluído no prazo ou fora do prazo. Então, mesmo que eu conclua uma ação, se ela estava em atraso, o sistema vai sinalizar para mim, ok, ela foi concluída, está concluída, mas foi feita fora do prazo. Então, tem um sinalizador para me mostrar o quantitativo
das ações que está sendo feita no prazo e fora do prazo. Aqui vem ações por líder. Nós temos que lembrar que todo plano de ação que nós comentamos existe um líder. E esse cenário está falando o seguinte, ó, dos planos que eu sou líder, existe, por exemplo, meu nome, Jefferson, tem 10 ações atrasadas. Eu não sou responsável pelas ações. Eu sou líder deste plano, aonde tem ações atrasadas, que eu tenho a responsabilidade de acompanhar. Mas quem é o dono dessas ações são outras pessoas. Ou pode ser, algumas delas pode ser minha? Pode, mas não necessariamente são todas. É tanto que, por exemplo, tem da Jaqueline, tem da Cássia, mas está dentro de um plano que eu sou responsável por gerenciar. Então, cabe a mim fazer a cobrança e acompanhar. Então, isso ele traz esse cenário. Ações por origens é por tema, por temática, né? Por assunto. Todos os meus planos, eu associo ele a uma origem, ou seja, auditoria externa, implantação de projeto e assim por diante. Então, olhando por temas, né, de cada plano que é aberto, eu sei o que mais está impactando aqui é a auditoria interna. São as ações atrasadas e é o que mais tem ações também registradas. Né? Então, dá para ter essa visão. E aí depois eu tenho os gráficos quebrando por hierarquia, por condomínio, por negócio, por gerência, por subsetor e assim por diante. Então, não preciso nem fazer um filtro. Bato o olho aqui, eu vou saber, olha, as ações hoje existentes no sistema só tem na Pagrisa, na WA. É o cenário atual, só nesses 2 condomínios que existe registro até o momento. Nos negócios, quais que existem? Na Fazenda Sucesso, Açúcar e Fazenda Elizabeth. E aí, em quais gerências que eu tenho as informações registradas? Nessa gerência. E como está performando cada uma delas? Eu já sei de imediato o resultado ou impacto em cada uma dessas gerências ou subsetores. No gráfico de responsável, ações por responsável, aqui ele vai trazer o meu time. Claro que nós temos que lembrar de perfil de visualização. Quem tem um perfil master e vê tudo, para ele não vai aparecer só a equipe aqui, vai aparecer o nome de todo mundo. Mas para os demais líderes, gerências, quando o gerente logar no Ciclope, o que vai aparecer para o gerente? Somente a equipe dele, nesse gráfico. Então ele consegue acompanhar como que a equipe dele está performando diante das ações das quais eles são responsáveis. E aí ele está nesse gráfico, ele olha e fala, olha, o Jefferson da minha equipe está com 13 ações atrasadas. Pelo próprio gráfico, ele consegue vir aqui e mandar um e-mail para mim, pedindo prioridade aí para tratar esses itens, porque está impactando no processo A, B e C. E aí, quando ele manda isso, vai chegar um e-mail para mim com esse gráfico plotado no e-mail, para mim entender o contexto ali que ele está falando. Ele consegue acompanhar, mandar e-mail por aqui mesmo, pelo próprio gráfico, pedindo aí a atualização ou o cumprimento das ações que estão pendentes. E depois, separando daqui para baixo, até aqui eu estou falando de ações propriamente. Daqui para baixo eu estou falando de planos. Aí eu estou com uma visão macro. Eu estou enxergando os planos, onde dentro deles pode ter diversas ações. Uma ou diversas, ou pode ter algum plano que não tem nenhuma. Os status dos planos é atrasado, concluído e em andamento. Então, esse plano, quando que um plano está atrasado? Quando existe dentro dele qualquer ação atrasada. O plano de ação pode ter 50 ações dentro dele. Se uma tiver atrasada, o status desse plano vira atrasado. Em andamento é enquanto não tiver nenhuma ação atrasada. E concluído é quando, de fato, 100% das ações daquele plano foram concluídas. Aí ele vira o status dele a concluído. E qualquer um desses gráficos, se eu clicar, tem 3 planos concluídos. Quando eu clico, ele vai trazer os 3 planos para mim, sinaliza quantas ações tem em cada uma desses planos. Se eu dou mais um clique naquele plano, deixa eu só voltar, eu estou no plano 74. Se eu dou mais um clique aqui, ele me leva nas ações que fazem parte desse plano de ação. E aí eu consigo consultar qualquer uma delas, sei que já estão concluídas, sei que já foi feita análise de eficácia, o joinha aqui, ó, sinaliza para mim que já foi feita análise de eficácia, foi aprovado. E essa chavinha que tem aqui sinaliza para mim que foi uma ação que ela atrasou, ou seja, passou do período de execução e ela foi concluída fora do prazo. E se eu dou mais um clique, eu chego no detalhamento daquela ação, é tanto que essa ação teve a reação e a justificativa que ela foi feita fora do prazo. Então eu vou clicando, fazendo o drill down e vou chegando às informações que eu preciso, que eu necessito
todos os respectivos gráficos. E aí eu tenho gráficos por ano, por mês, por hierarquia também, aonde nós vamos acompanhando aqui, ó, por condomínio, por negócio, por setor e por subsetor. Todos têm os filtros que eu falei lá em cima, tem, ó, se habilita, clica na lupa, clica no filtro, ele traz para você para aplicar o filtro que for necessário para você ver uma informação em qualquer um dos gráficos. Os ícones que estão aqui na parte superior de qualquer gráfico. A lupa ativa filtro. Essa seta curva é só para mim dar um start e forçar numa atualização se precisar. O símbolo aqui de localizador é para mim ativar os valores no gráfico e aparecer e eu saber quanto que tem em cada uma delas. Esse aqui de download é o poder produzir um JPEG deste gráfico se eu quiser usar em alguma apresentação. E o meu e-mail que eu falei, né? É mandar um e-mail para alguém, se for necessário, a caixinha de e-mail. Esses dados do gráfico, o que significa isso? Se eu clicar aqui no gráfico, observem que ele traz todas as informações que estão ali e traz aqui um botão aqui embaixo de exportar, que eu posso exportar para um Excel. Mas quando eu cliquei no gráfico, ele traz filtrado para mim só aquelas informações de onde eu dou o clique. Eu dou o clique nos atrasados e só trouxe atrasado. Você fala assim, não, eu queria com todas as informações que estão aqui. Aí eu vou nessa engrenagem e falo dados do gráfico. Aí ele traz tudo. Todas as informações que contém neste gráfico. Eu posso exportar também, claro, com Excel, se for necessário. E a setinha dupla aqui no canto é só para expandir o gráfico e ele ficar no tamanho da tela para mim ter uma visão melhor quando necessário. Em alguns gráficos aí que tem muitas informações. Uma pergunta? Não entendi, Jefferson, essa última parte, hein? Deu uma cortadinha. Oi? Deu uma cortada aí na tua última fala. Tem alguma pergunta, alguma dúvida nessa parte? Não, tá tudo tranquilo. Só essa parte do e-mail aí. Esse e-mail é a gente que configura ou ele é padrão dos CLOP? Ele é padrão do Ciclope. Tá. Obrigado. Nada. Bom, então aqui, pessoal, nós fechamos a parte de planos e ações. Este módulo nós encerramos nessa etapa. O próximo agora é falarmos sobre o módulo de inspeções e auditorias. Qual que é o propósito desse módulo? É um módulo onde vocês poderão criar os checklists de vocês, seja da parte de qualidade, da parte de segurança, da parte de meio ambiente, até dependendo aí da parte operacional também, depois de fazer uma análise e entenderem que é possível utilizar também o Ciclope em outros checklists operacionais, pode ser utilizado. Fica livre para a organização usar nas áreas que ela entender que é aplicável. E neste módulo, de fato, é você criar o seu checklist. Quando eu vou em parâmetros, que é onde começa tudo. Nesse módulo começa a primeira parte. Desculpa a ansiedade aí, a gente vai ver a parte de app também, do checklist? Vamos. Tranquilo, obrigado. Vamos. Nada. Então, aqui na parte de parâmetros, é onde eu vou construir o meu checklist. Seja ele, igual eu falei, da parte de qualidade, segurança, meio ambiente, eu vou definir aqui meu checklist. Então, a primeira coisa, quando eu vou cadastrar um checklist, antes de eu iniciar, eu tenho que definir grupos de perguntas e um texto de encerramento. O que é grupos de perguntas? Vou lá no checklist aqui montado para explicar, para ficar melhor. Quando eu estou criando meu checklist, colocando as minhas perguntas, obrigatoriamente, eu tenho que associar a minha pergunta a um grupo. Pode ser um grupo único ou pode ser diversidade de grupos. O que você quer dizer com isso? Vamos supor que eu estou fazendo um checklist e aí eu falo assim, eu tenho aqui 5 questões que é voltada para EPIs, equipamento de proteção individual. Então eu vou criar um grupo EPI e essas 5 perguntas que eu estou levantando, eu vou associar ao grupo EPI. Eu tenho mais 10 questões aqui que é voltado
para a questão de condições sanitárias ou para a parte de ergonomia. Por exemplo, então eu crio o grupo ergonomia e aí crio as 10 perguntas, amarro o grupo ergonomia. Então eu vou fazendo assim. Quando eu faço essa diversificação de questões associadas a grupos distintos, eu vou ter estatísticas por grupos depois também. Posso definir internamente que eu vou usar um grupo só e para todos os checklists? Pode. A definição sempre é da organização. Mas se você optar por diversificar entre os grupos, para fazer as amarrações, você vai ter estatísticas por grupos também depois. Então, entendendo essa parte de grupo, aonde eu cadastro esses grupos? Nessa tela chamada aqui, ó, grupo de perguntas. Já tem alguns, como todos os parâmetros, já vem vários cadastrados, como exemplo, etc. Tem que fazer aqui uma avaliação se vai manter esse, se vai alterar, se vai excluir, fica a critério. Mas se eu quero cadastrar um grupo, o que eu tenho que preencher? Isso que eu ia te perguntar, se eu quiser limpar isso aí tudinho aí, não tem problema, né? Tá sem vínculo, né? Não, ainda não. Você fala assim, não, apaga tudo e nós vamos começar do zero. Tranquilo, a gente vai lá e apaga tudo. Tá. Não lembro. Aí quando a gente, assim, eu tô entendendo a lógica aqui, tá? Mas quando a gente for cadastrar, você pode dar um auxílio aí nos 3, 4 primeiros que a gente for cadastrar? Pode, claro, com certeza. Tranquilo. Com certeza. Valeu, Tá? obrigado. Nada. Na parte de grupo, então, é só a gente clicar em novo, eu escrevo o nome do grupo e salvo. E as outras colunas que tem aqui? Não precisa preocupar com nenhuma delas. É só o nome do grupo e salvou, já está resolvido. Isso aqui é para outras funcionalidades específicas de uma melhoria que está sendo feita no Ciclope, que será lançada no futuro. Ele aceita a descrição com o mesmo nome? Você fala... Você escreveu teste aí, escreve teste Ah, de não, novo. não. Ele vai dar erro. Se for igual, ele vai dar erro. Não. Bota outro teste aí. Até que aqui ele tá salvando. Ele deve estar com chave primária no ID. Tem como a gente meter um ID É. aí? Na coluna? Oh, Tem os IDs aqui, ó. tá aí. Perfeito. Todas tem, tá? Tá, Diego, todas tem. Beleza. Mas eu peço pra... Isso aqui também dá pra ajustar e pedir pra bloquear pra não permitir igual. Não, tá? você Nem tem... tem problema, não. Não, é porque assim, isso aí vai estar na mão de humano, né? Sim. Aí, com a experiência, a gente já sabe o que isso vai acontecer. A gente já sabe quem é o primeiro e o último que foi cadastrado pelo ID. Não, tá show, já resolve o ID pra gente. Beleza? Tranquilo, obrigado. Nada. Viu, hein? Bom, definindo lá os grupos primeiramente, é aí aonde eu vou começar, eu posso, né, criar um checklist. E como que eu crio um checklist? Basta eu clicar em novo, ele vai abrir uma tela, e aí eu tenho alguns campos que eu preciso preencher, que é descrição, metodologia e texto de encerramento. Descrição é o nome que eu vou dar para o meu checklist. O sistema não permite. É o nome do meu checklist. Tipo, eu importar um. Metodologia. E Jefferson, o sistema permite eu fazer importação de uma planilha de Excel para esse cara aí? Não, esse eu tenho que cadastrar, Diego. Mas tem que cadastrar na mão, né? Aqueles grupos lá, não tem como eu importar? Ou fazer um insert via banco? Não, hoje é cadastrando mesmo, não tem, ainda não. Tranquilo. Tá? Bom, na descrição, eu coloco o nome do checklist, escolho a metodologia. Por que escolho a metodologia? Porque nós temos metodologia que é a padrão, aonde a gente tem um checklist com conforme, não aplicável e não há cálculo nesse checklist. Tem uma outra metodologia que ela tem e pode ser utilizado cálculo no checklist, né? Que é onde você pode colocar peso nas perguntas, uma nota, e aí ele multiplica ali, no final ele vai te dar um resultado da porcentagem que foi atingida ali de acordo com os itens respondidos. Então tem as duas formas que podem ser utilizadas. Eu informo o texto,
padrão. Os outros campos é o quê? São campos opcionais. Aqui a sigla, que é a sigla que você vai fazer do nome do checklist, você cria uma sigla para o nome do checklist. Nota é alguma observação ou alguma informação complementar que você queira que apareça no checklist. Formulário. Aqui é o código que as organizações utilizam com base no sistema de gestão. Ó, vou cadastrar um checklist aqui, mas no meu sistema de gestão, ele faz parte lá do PSG-001 impresso 005. Então, é esse código. Caso você queira que ele apareça, coloca. Revisão é exatamente a revisão que ele está lá no sistema de gestão. Você traz para cá qual data que foi feito e isso vai apresentar no relatório após a extensão. Então, serve para isso, esses campos. O campo onde nós vemos aqui, ó, condomínio, negócio, gerência, que traz a hierarquia aqui, para que ele serve? Se eu não preencher nada, esse checklist está disponível para toda a organização, 100% da organização. Se porventura eu venho aqui e falo assim, Pagrisa, eu estou restringindo esse checklist para que ele apresente somente na Pagrisa. Nos outros condomínios, ele não será visível. Ele não vai poder ser utilizado nos outros condomínios. Então, eu estou restringindo aonde ele pode ser utilizado. Então, esse campo onde serve justamente, caso seja necessário, algum checklist que é aplicável somente a um condomínio, ou somente a algum negócio, eu uso aqui para fazer este filtro. Aqui embaixo, quando eu estou cadastrando o checklist, esse botão eu posso deixar sempre desabilitado, usar grupo. O que é usar grupo? É colocar a ordem das minhas perguntas de acordo com a ordem alfabética dos grupos que a gente cadastra, associando a cada pergunta. Então, aqui sempre pode deixar desmarcado. Existe algum caso? Tem cliente, sim, que existe, que ele prefere a ordem das perguntas seguindo a sequência dos grupos e não a sequência que eu cadastrei as minhas perguntas. Tem vários clientes que usam assim de acordo com a metodologia de alguns checklists deles. É por isso que tem este recurso. Está desabilitado, vai seguir a sequência que eu cadastrei as perguntas. Está habilitado, vai seguir a sequência da ordem dos grupos em ordem alfabética. Eu deixo ativo, né, para as pessoas terem acesso, ter a visão. Inspeccional é o aplicativo. Se está desativado, esse checklist não está disponível no aplicativo. Se eu ativo, ele fica disponível para ser usado no aplicativo. Aí eu clico em salvar, ele criou o que eu chamo aqui de capa do meu checklist. Quando ele cria a capa, ele sinaliza com um triângulo, com uma exclamação, informando que faltam alguns dados ainda a ser cadastrados para esse checklist estar pronto. E de fato falta as perguntas, faltam os critérios de resposta para serem colocados. Então eu seleciono ele novamente e aí ele habilita aqui, ó, a aba perguntas, que é onde eu vou cadastrar minhas perguntas. Estando nessa tela, eu clico em novo e aí ele traz. Eu posso fazer Ctrl+C, Ctrl+V, copiar minha pergunta e colar ela aqui? Pode, não tem nenhum problema. Eu posso escrever diretamente. Então vem cá, clico, crio a minha pergunta. No meu checklist, pergunta 1. Se eu deixo em branco o campo número, ele vai colocar sequencial. A 1, 2, 3, 4 e vai embora. Mas eu posso colocar 1.1, 1.2 se eu quiser? Pode. É livre o campo para ser editado, não tem problema. Coloca a pergunta. A descrição é um complemento da pergunta. O que você quer dizer com isso? Eu faço uma pergunta lá mais ou menos genérica. Verificar questões de uso de EPI. E aqui na descrição eu posso falar quais EPIs que é para ser verificado naquela atividade. Então eu dou um detalhamento do que precisa ser visto. Ou quero que ele está fazendo uma pergunta referente a um documento. Faz uma pergunta. Verificar a documentação referente ao processo de licenciamento. Tá, mas você quer que veja o que lá? Eu quero que você olhe lá a licença A, B e C que tem ali, mais as suas respectivas condicionantes. Então, eu direciono. O campo de descrição é justamente para me orientar a pessoa lá da ponta que vai executar esse checklist, o que ele precisa verificar de fato em campo ou ali naquele processo. É obrigatório em todas as perguntas eu colocar a descrição? Não, é opcional. Você que define se vai ter descrição ou não. Tá?
Campo observação, eu não preencho nada. Por que nada? Porque este campo é um campo livre que vai ficar lá para o usuário na ponta escrever as suas informações, o que ele viu ali durante a verificação que ele estava fazendo. Então, é um campo livre que ele tem lá para poder descrever. Aí, um outro campo que eu preciso é associar ao grupo. Eu fiz uma pergunta, estou falando de EPI, eu associo o grupo EPI ou a procedimentos? Eu associo essa pergunta. Jefferson, tira uma dúvida aí. Nesse campo observação, eu já não posso deixar meio que um formulário para que o colaborador lá na ponta preencha? Formulário? Não, aqui é um campo livre mesmo, para ele colocar o que ele viu lá. Por exemplo, eu marquei um item não conforme, né? Aí ele vai detalhar o que ele viu ali de não conformidade. Perfeito, mas assim, vamos lá, teria como eu criar uma espécie de formulário aí, deixar os campos já para... Vai ser texto livre mesmo, tá? Mas para que quem está na ponta fazendo o cheque consiga estar preenchendo ele da forma que eu quero que preencha. Dá um exemplo Diego, aí, não. escreve aí, nome, 2 pontos, espaço, endereço, 2 pontos, espaço. Dá um enter agora. Isso, entendeu? Para ele colocar nessa sequência o que eu quero que ele preencha. Entendi. Entendeu? Uhum. Aí quando ele for preencher esse campo aí, não ficou. Ele vem pra linha. Tá, tudo bem. Segue o baile. Hoje não, mas é um item que a gente pode olhar também para fazer uma melhoria e deixar. Não vejo também que é um negócio difícil, não. Tranquilo. Tá? Mas dá para olhar. Bom, o grupo eu tenho que definir, subgrupo é opcional. Tem alguns checklists que existem que usa até o subgrupo. Então tem um grupo macro que eu amarro as minhas perguntas e ainda eu quero quebrar em subgrupo, descer o nível, quebrar em subgrupo e associar outras questões a um subgrupo. É possível também, mas não é obrigatório. Este campo aqui que está assim, este campo é obrigatório. O que significa isso? Se eu marcar ele e deixar marcado, lá na hora que ele estiver usando o aplicativo ou fazendo a extensão no próprio computador, vai ser obrigatório ele responder essa pergunta. Ele não vai conseguir passar ela sem responder, deixar sem responder. Quando eu deixo opcional, ou seja, eu não marco obrigatório, ele pode responder a questão ou não, de acordo com o processo que ele está verificando. Cada empresa trabalha de uma forma. Tem empresa que determina que é obrigatório tudo. Então, o checklist tem 20 questões. Se eu marcar as 20 questões como obrigatório, eu estou falando assim para o usuário, você vai ter que passar pelas 20 questões, não vai poder pular nenhuma. Deixa eu fazer outra pergunta para ti. Tem algum checklist que, dependendo da resposta, eu preciso de uma segunda resposta. Dá um exemplo bem esdrúxulo para ficar entendido. Você tem esposa? Se eu marco não, ele vai para a próxima pergunta. Sei lá, você tem filho, né? Se eu digo sim, aí ele me pergunta em seguida, qual é o nome da sua esposa? Teria como eu fazer esse tipo de indentação aí? Indentação hoje, não tem. Eu vou fazendo, montando as perguntas, uma após a outra, de tudo aquilo que eu tenho que verificar. Eu tenho que ter, entendeu? Não tem a indentação hoje ainda não. Entendi, tranquilo. Feito o primeiro cadastro da primeira pergunta, eu já estou aqui. Quando eu clico em novo, ele já abre o campo novamente e aquele grupo que eu escolhi anterior, ele já está preenchido. E aí eu vou criando as novas perguntas quando estiver ali no meu checklist. Coloquei, salvei, eu vou montando. Quando eu já tiver montado, cadastrado todas as minhas perguntas, o critério de resposta aqui está habilitado. Aí eu vou na primeira, pode ter 15, 20 perguntas aqui. Eu vou na primeira, eu seleciono a primeira questão e vou definir os critérios de resposta. Nessa tela de critério de resposta, eu que vou definir os nomes. Posso usar o padrão, né, que todo mundo conhece, conforme, não aplicável. Posso olhar se atende, não atende, atende parcial. O nome que vai ser dado aqui é eu que defino. Não tem uma restrição.
Então, se eu colocar, por exemplo, esse item aqui vai ser conforme. Aqui na abreviada, eu só coloco C no tipo. Vou clicar, onde não era para clicar. De novo. Conforme. No tipo aqui, eu dou 2 cliques, ele habilita. Eu coloco conforme. Cor é opcional, não precisa preencher. Eu venho de novo, clico em novo. Agora o outro critério vai ser não conforme. Só exemplos. Abreviado. E Jefferson, eu não entendi muito bem o que é esse abreviado, esse tipo aí. O abreviado aqui é só para... É porque lá no relatório em checklist, ele vai trazer em cima, vai ter as colunas. Quando você marcar um item não conforme, ele vai trazer essa abreviatura e não o nome na coluna. Por isso que eu coloco ela aqui. O tipo eu escolho aqui porque é ele que controla e faz a amarração, o módulo de planos, com tudo que vai ser gerado posteriormente. Por exemplo, vou falar disso aqui agora. Não, ANC, não conforme o tipo ANC. Quando eu marco aqui, ó, geração para esse tipo, eu já estou amarrando isso ao módulo de planos. Então, quando eu marcar qualquer item não conforme no meu checklist, ele já vai reconhecer isso e já vai gerar um plano de ação automaticamente. Então, e ele faz a leitura com base nos tipos que eu escolhi aqui, e não com base na abreviatura. A abreviatura é para vir no meu relatório, na coluna lá onde vai aparecer quando eu marcar conforme ou não conforme X, vai aparecer ali como abreviatura na coluna. O tipo é que é onde o sistema faz toda a leitura para identificar se tem ação, se não tem ação, se gera o relatório, como gera o relatório, é com base no tipo. Tem um parâmetro. Ainda tá meio nebuloso para mim, mas segue o baile aí, vamos ver isso para frente. Tá. No final, depois a gente fazer um teste aqui, acho que vai clarear mais, quando fazendo o app lá. Quando você criou os critérios na primeira pergunta, eu não tenho que fazer isso nas outras. Aqui embaixo, no rodapé, eu tenho 3 botões aqui, ó. O último dele aqui, o terceiro, é repetir critérios. Clique em repetir, forçar, ele já cadastrou os critérios para todas as outras perguntas posteriores. Feito isso, meu checklist está pronto. É tanto que quando eu chego aqui na capa, o triângulo que estava aqui some, sinalizando que, ok, todas as etapas que tinham que ser preenchidas foram preenchidas e já está disponível para uso esse checklist a partir de agora. Essa é a etapa de criar aí os respectivos checklists nesse passo a passo. Bom, além disso, o que é importante saber aqui? Vamos supor que eu tenho um checklist, que eu já usei ele dentro da organização diversas vezes. Fiz várias extensões, vários relatórios, já tem história, já tem estatística, tem gráfico, tem tudo aqui já, informações dentro do sistema real. Surgiu uma situação que eu preciso fazer uma mudança no checklist. Tirar uma pergunta, colocar uma outra, renomear uma pergunta, que mudou, né, o processo e assim por diante. Quando chega nesses casos, eu não edito o checklist diretamente. Eu duplico o checklist e faço o ajuste nesse checklist que eu dupliquei. Por que eu não edito o checklist diretamente? Porque vai impactar em todo o histórico já registrado no sistema. Eu estou fazendo uma mudança na base. Então, eu estou com o checklist aqui, ó, extensão 21 inspeccional. Eu quero fazer uma edição nele porque é necessário. Eu clico duplicar. Eu falo que sim, então, ele faz uma cópia 100% desse checklist. Oi. Então você aconselha aí, caso o checklist já tenha sido utilizado, quer dizer, você aconselha a gente sempre versionar cada checklist. Versionar. Tá? Versão 1, versão 2, 3, porque caso ele tenha sido utilizado, eu vou bagunçar, né, os meus relatórios para frente. Toda estatística já existe, sim, vai impactar em tudo. Perfeito. Exatamente. Porque aí depois que você editou esse checklist, fez tudo que você precisou de ajuste, você pode vir aqui tirar esse cópia da frente aqui, manter o mesmo nome. V2. Aqui na versão você coloca ali o V2 e assim por diante, se for necessário. Salvou, é ele que está valendo. Posso usar conforme o sistema de gestão, né? Pode, claro.
E esse aqui, que era o anterior, o que eu faço? Você vem aqui, ó, desativa ele. Para quê? Para ninguém usar mais, porque agora o que está valendo é um novo com ajuste. Se você fizer isso e salvar, é tanto que ele sai dessa tela. Ele some daqui, mas não é que deletou, não. Ele está aqui, ó. Ver encerrados, Interessante colocar ele no fica nome aqui. a versão. Mas, Jefferson, os teus clientes, eles colocam no nome a versão do checklist? Ou eles colocam só no campo revisão? Não, ele só coloca aqui. Porque eu tinha que ver alguma coisa que ficasse bem explícito. Para depois não falar, até ontem não tinha essa pergunta aqui. Uhum. Aí nesse caso teria que colocar na frente aqui, né? V2, por exemplo. Isso. Aí ficaria visível, sim. Vou colocar aqui, salvar. Que a gente Ele sabe como é que é o ajusta lá pra usuário, mim. né? Ele ajusta aqui. Sim, sim. Tá? Funciona dessa forma. Bom, então essa é a orientação quando eu já usei um checklist aí, eu já existe um histórico. Bom, feito, né? Tá pronto o checklist, ou seja, tá tudo pronto. Essa é a minha base de checklist padronizada e todo mundo vai usar esse padrão. A partir do momento que eu definir isso, todo mundo vai usar esse checklist. E aí, vamos começar aí pelo aplicativo. Para cada usuário, para quem vocês definirem, vocês podem liberar um aplicativo, esses ícones azul aqui, ó. Esses azul aqui são os aplicativos, tá? Que é o do inspeccional. Então, cada um vai receber, vai adicionar a tela de celular, a tela de início do celular, e quando ele adicionar, ele vai receber, quando eu libero, eu vou voltar um passo antes da gente fazer a extensão propriamente aqui, vou voltar um passo antes, demonstrando para vocês como é que libera, como é que faz, como é que adiciona na tela do celular essa informação, né? Deixa eu voltar aqui nos usuários. Usuário. Então vamos supor que nós queremos liberar o acesso ao aplicativo para Jaqueline. Eu seleciono aqui o nome da Jaqueline. Aqui embaixo está o aplicativo, ó, inspeccional. Eu ativo ele que sim, e venho aqui e salvo. Quando eu faço isso, nesse momento, o sistema manda um e-mail para a Jaqueline, demora mais ou menos 5 minutos para chegar para ela, com todos os dados de acesso e orientações de instalação. Deixa eu vir aqui tendo a central de alerta. Aqui, a instrução de acesso foi enviada para a Jaqueline hoje às 9h19. Se eu vir aqui e ver o corpo do e-mail, vai chegar esse e-mail lá para a Jaqueline, falando do inspeccional. Esse é o endereço para ela fazer, para ela adicionar a tela do celular dela, o login dela é esse e a senha vai estar aqui para ela ver. Esse link de instruções é um vídeo que vai orientando como instalar e depois como fazer uma extensão também, e pode ser usado o QR Code. O que nós recomendamos? Sempre copia o link ou faça a leitura, mas usa Google Chrome, qualquer outro navegador, Edge, mas nunca, se o seu celular é um celular que quando você clica em algum link, ele abre com aquela internet Samsung, não usa para fazer instalação, porque vai dar erro. Os outros navegadores, tranquilo, pode usar qualquer um, não tem nenhum problema, mas o Samsung Internet, ele causa erro no aplicativo. Ela estando com esse link, quando ela copiar e digitar ele no Google Chrome, ele vai carregar, ó, dessa forma que o meu carregou, tudo zerado. O meu endereço, o meu browser fica embaixo aqui, ó, mas normalmente os outros celulares ficam na parte superior, né? Dependendo aí do celular. Você já está com ele carregado na tela. Se for iPhone, eu vou nesse quadrinho aqui com a seta para adicionar a tela de início. Quando é Android, normalmente ele tem 3 pontinhos na lateral aqui que você clica e ele também te dá a opção de adicionar a tela de início. Então, eu venho adicionar a tela de início, clico, ele vai carregar para mim aqui, vai adicionar, adicionar.
E aí ele já adicionou para mim, que é esse aqui que foi adicionado. Após ele adicionar, a primeira coisa que eu faço é fecho essa tela do browser. Eu fecho ela. Eu nunca logo no aplicativo com ele no browser. Nunca. Por quê? Vai fazer Tá mostrando a extensão? tela? Ele tá Vai, mas você falando tem um no risco celular enorme dele? de perder ela, principalmente se tiver alguma É, tipo, ele tá oscilação, fazendo teste. aí alguma E, coisa e, e, acontecer, porque ele está no e, browser, eu Jefferson, não tu tá consigo estar compartilhando gravando alguma. isso. Então eu fecho essa tela, não uso no browser diretamente. Eu tenho E, que Jefferson, você tá mostrando isso no seu celular, é? meu celular, aqui está no meu celular. Tudo que eu estou passando aqui está no meu celular. Não, mas não É tá que tá aparecendo a compartilhando. tela do teu navegador do desktop. Putz, é mesmo? Aí eu tava É, eu tava assim. assim. Pô, aí fica difícil mesmo, né? Tá louco. Pera aí. Sim. Ah, foi mal aí. Pra mim tava compartilhando todas as telas. Não esquece de criar meu usuário, tá? No Ciclope, pra eu dar uma fuçada de novo aí. Ah, sim. Cadê meu chocolate? Em Só com casa. Tem biscoito, você quer chocolate. Eu cheguei aqui e tu foi me falando de chocolate. Quem é daqui, né? Também tem no chiclete. Toma, moço, vai precisar. Peraí que não tá permitindo compartilhar meu celular aqui. Achei. Vamos lá. Apareceu agora? Tá compartilhando. Tá aparecendo ainda. Ainda não apareceu. Agora viu o celular, né? Não, ainda não. Ou não? Tá Ainda só a não? apresentação aí. Ué, como assim? Ainda não. Ainda não. Não. Aparece que tu tá apresentando, mas não tá aparecendo imagem nenhuma. A gente só tá vendo a tua foto. Não tá fazendo imagem nenhuma. Agora foi. Onde é tua copa? Peraí, deixa eu usar um outro caminho aqui. Então, já que esse não tá funcionando, vamos usar outro. Eu vou te ensinar um macete. Quando tu for cortar, tu corta bem aqui assim, ó. Tá? Um pouquinho mais embaixo. Porque daí tu come aqui e usa a parte de cima pra tampar a parte de baixo. Entendeu? É gordo sabe desse macete, entendeu? Ah, beijo. Pega não. Ele parou de compartilhar.
Ô Jefferson, Oi, quer que projeta do meu aqui? um minuto, tá conectando. Segunda aí que Tá bom. eu falo. E Valdicinho? Parou de... Dá uma reiniciada na antena aqui da vila. Ela tá meio paysandu. Dá uma reiniciada no... Dá uma reiniciada também no microtik, esse core aqui, por favor. Oi, Jéssica. Prepara o seu aí, Andresa. Foi bom. Na antena daqui, né? Vou conectar aqui então. Eu tô no meio de uma reunião. Quem é o rapaz que tá te atendendo? Quem é o analista que tá te atendendo? Tá, eu tô no meio de uma reunião aqui. Você pode esperar eu... Olha, a coisa que eu não consigo compartilhar a tela. Tá bom. Compartilhar a tela. Ó, Precisa sair? Precisa de senha? Precisa de senha? Não, tu precisa sair? Não. será que tem que me liberar para compartilhar a tela, Jefferson? Cadê? Ah, é porque deve estar gravando. Você quer falar comigo? É quanto tempo? Ué, que eu tô no meio de uma reunião com o Ciclope aqui, o pessoal só... Eu tô aqui o dia inteiro. Tá, 10 15 eu tô indo lá com você. Vai voltar quando? Dia 4/4. A tela apareceu ou ainda tá tudo branco? Não, ele tá em modo apresentação. Não apareceu, Jefferson? Não, ele tá em modo apresentação, mas não tá aparecendo nada. Só a sua foto. Muita coisa de pacote lá, não sei o que é. Olha a latência aqui.